Há muito tempo, muito antes de qualquer memória poder ser sonhada, antes que o primeiro pensamento pudesse formar-se no vazio infinito, antes que a luz soubesse o que era brilhar ou que a escuridão compreendesse sua própria vastidão, não havia nada. Não havia céu para contemplar, nem terra para sustentar, nem mar para murmurar suas canções eternas. Não havia estrelas cintilando em abóbadas celestes, nem lua prateada tecendo sua luz suave sobre paisagens adormecidas. Não havia montanhas erguendo-se em majestade silenciosa, nem vales repousando em sombras acolhedoras. Havia apenas o vazio, um vazio tão completo, tão absoluto, que não podia sequer ser chamado de silêncio, pois o silêncio pressupõe a ausência de som, e ali não havia nada que pudesse produzir som, nem ouvidos para escutá-lo. Mas o vazio, em sua natureza incompreensível, carregava dentro de si uma potência adormecida, uma possibilidade sussurrante que ecoava através de dimensões que ainda não existiam. E dessa potência primordial, desse mistério além de todo entendimento, surgiu o caos. Não o caos como confusão ou desordem, mas o caos como origem, como fonte primeira, como abertura inicial através da qual tudo o que viria a existir encontraria seu caminho para manifestação. O caos era profundo e imenso, uma fenda cósmica que se abria para revelar as sementes da criação, um abismo luminoso e escuro ao mesmo tempo, onde todas as possibilidades flutuavam em estado de pura potencialidade. Do caos, ou talvez ao lado dele, pois no início não havia ordem temporal nem distinção clara entre o que vinha antes ou depois, emergiram as primeiras presenças. Gaia despertou, lenta e suavemente, como se tivesse dormido desde sempre em um sonho sem tempo. Ela era a terra, não apenas como solo ou pedra, mas como princípio fundamental da solidez, da estabilidade, da nutrição e do acolhimento. Gaia era vasta em sua generosidade, profunda em sua paciência, e em seu seio repousavam todas as formas que ainda viriam a nascer. Ela era mãe antes mesmo que o conceito de maternidade existisse, fundamento antes que houvesse algo a ser fundamentado. Junto com Gaia, ou talvez de seu oposto complementar, surgiu Tártaro, o abismo profundo que jazia muito abaixo de onde Gaia repousaria. Tártaro era escuridão e profundidade, não como ausência, mas como plenitude de mistério. Era um lugar, se é que tal palavra pode ser usada, de silêncios absolutos, onde a própria noção de distância perdia seu significado. Tártaro era o fundamento mais profundo da existência, a raiz que mergulhava além de toda compreensão, o contrapeso necessário à amplitude que Gaia representava. E havia também Eros, que alguns chamariam de amor, mas que era mais antigo e mais fundamental que qualquer emoção. Eros era a força que atraía, que unia, que fazia com que as coisas se aproximassem e se conectassem. Era o princípio da união, o impulso que faria com que o universo não permanecesse fragmentado e disperso, mas que se organizasse em relações, em danças, em encontros que gerariam novas formas e novos seres. Eros era belo não na aparência, pois aparências ainda não existiam, mas em sua essência, na graça com que tecia os fios invisíveis que uniriam toda a criação. Gaia, em sua solidão primeira, começou a moldar-se. Não havia pressa em seus movimentos, pois o tempo ainda não havia estabelecido seu ritmo inexorável. Ela se estendia, se expandia, se definia. Onde antes havia apenas potência informe, começaram a surgir contornos suaves. Montanhas nasciam como suspiros de pedra, elevando-se lentamente em direção ao vazio acima. Vales se formavam como sussurros de profundidade, acolhendo em suas curvas a promessa de rios que ainda não corriam. Planícies se estendiam como respirações amplas, oferecendo espaço para tudo que viria a caminhar, crescer ou simplesmente existir sobre sua superfície. Mas Gaia, por mais completa que fosse, sentia que algo faltava. Ela era fundamento, mas não havia nada acima dela. Ela era amplitude horizontal, mas não havia dimensão vertical que a contemplasse. E assim, de si mesma ou do caos que permanecia como fonte de toda manifestação, surgiu Urano. Ele era o céu, não como mero espaço vazio acima da terra, mas como presença, como abraço infinito, como abóbada viva que se estendia sobre toda a criação. Urano era vasto, pontilhado com os primeiros brilhos do que se tornaria estrelas, envolvendo Gaia com sua imensidão luminosa e escura alternadamente. A união entre Gaia e Urano foi como o encontro entre a terra e o céu, entre o sólido e o etéreo, entre o que sustenta e o que cobre. Era uma união de opostos complementares, e dessa união nasceria a próxima geração de seres primordiais. A noite se deitava sobre as montanhas recém-formadas, e sob o manto estrelado de Urano, Gaia concebia. Sua fertilidade era ilimitada, pois ela era a própria fonte da vida, e Urano, em sua vastidão, trazia a semente do que seria a consciência, a forma definida, a individualidade emergindo do coletivo primordial. Os primeiros filhos dessa união foram os titãs, 12 seres de poder e majestade indescritíveis. Eles não eram como os deuses que viriam depois,
nem como os mortais que um dia habitariam a Terra. Os titãs eram princípios encarnados, forças cósmicas que caminhavam com forma humanoide mas que continham em si aspectos fundamentais da existência. O oceano era o fluxo, a corrente interminável que circundava todas as terras, o rio primordial de onde todos os rios e todos os mares derivariam. Cor era a sabedoria inquisitiva, a pergunta que ecoava através das eras. Crio era a força que empurrava para cima, a elevação, o movimento ascendente das montanhas e dos espíritos. Hyperion era a luz observadora, aquele que caminhava acima, precursor do sol que ainda não havia nascido. Jápeto carregava em si a qualidade da resistência, da permanência através das mudanças. Theia era o brilho, o esplendor, a beleza que faz os olhos, que ainda não existiam, desejarem contemplar. Rhea era o fluir gentil, a corrente que não se opõe mas que suavemente encontra seu caminho. Temis era a ordem natural, a lei não escrita que mantém o equilíbrio, a justiça que emerge da própria estrutura das coisas. Mnemosine era a memória, a capacidade de reter o que passou, de conectar o presente com o que veio antes. Febe era a luz profética, aquela que brilha não apenas para iluminar o que é, mas para sugerir o que será. Tétis era a nutrição, a criação gentil, a mãe dos fluxos e das fontes. E Cronos, o mais jovem, carregava em si algo diferente dos outros, uma qualidade que os seres primordiais reconheciam com um misto de reverência e inquietação. Ele era o tempo, não como medida abstrata, mas como a foice que colhe, como um movimento inexorável que transforma tudo o que toca. Mas Gaia e Urano geraram também outros filhos, seres que não se encaixavam tão perfeitamente no padrão dos titãs. Nasceram os Ciclopes, 3 gigantes possuidores cada um de um único olho no centro da testa. Brontes, Estéropes e Arges eram mestres do trovão, do relâmpago e do brilho súbito que corta a escuridão. Eles carregavam em si o poder bruto da tempestade, a força que poderia forjar e destruir com igual intensidade. Suas vozes eram como o rugido distante do céu quando as nuvens se acumulam antes da chuva. E nasceram também os Hecatonquiros, ainda mais extraordinários, 3 irmãos chamados Coto, Briareu e Giges, cada um possuindo 100 braços e 50 cabeças. Eles eram a multiplicidade personificada, a força que poderia realizar 100 tarefas simultaneamente, a vigilância que poderia observar em todas as direções ao mesmo tempo. Sua própria existência desafiava as noções nascentes de forma e limite. Urano, ao contemplar esses filhos que não correspondiam à perfeição idealizada dos titãs, sentiu algo que talvez fosse o primeiro medo, ou talvez o primeiro desconforto. Os Ciclopes e os Hecatonquiros, em seu poder bruto e sua forma incomum, representavam um potencial que o céu não compreendia completamente. E assim, movido por essa inquietação primordial, Urano os empurrou de volta para as profundezas de Gaia, ocultando-os nas cavernas mais escuras do mundo, nos lugares onde a luz nunca havia tocado. Gaia, que era a mãe de todos eles, sentiu a dor dessa rejeição. Era uma dor não física, pois seu corpo era a própria terra e podia conter vastas cavernas sem sofrer como um ser menor sofreria, mas uma dor emocional, o primeiro lamento do mundo. Ela amava todos os seus filhos, não apenas os belos titãs que caminhavam livremente sob o céu, mas também os Ciclopes com seu olho único e os Hecatonquiros com suas múltiplas cabeças e braços. E enquanto Urano continuava a cobri-la noite após noite, sem permitir que aqueles filhos emergissem, um desequilíbrio começou a crescer na ordem primordial do mundo. Os titãs, observando isso, começaram a compreender algo novo: a tensão, o conflito, a possibilidade de que nem tudo estava em harmonia perfeita. Mnemosine guardava essa memória, Temis sentia a ordem sendo perturbada, e Cronos, o mais jovem, começava a perceber que seu próprio princípio, o tempo, a mudança, a transformação, talvez precisasse se manifestar de uma forma mais dramática. Gaia, em sua sabedoria profunda, sabia que algo precisava mudar. O ciclo precisava ser quebrado, a dominação de Urano precisava encontrar seu fim natural. E assim, nas profundezas de sua essência terrestre, ela forjou uma ferramenta. Do metal que dormia em suas veias, ela criou uma foice de pedernal, afiada como a própria necessidade, resistente como a determinação materna. E reunindo seus filhos titãs, ela lhes apresentou a situação, não com raiva ou desejo de vingança, mas com a calma de quem compreende que os ciclos precisam se completar para que novos ciclos possam começar. Ela perguntou quem entre eles teria a coragem de confrontar o pai, de estabelecer um novo equilíbrio. Os titãs maiores hesitaram, pois Urano era vasto e poderoso, e desafiá-lo parecia desafiar a própria estrutura do cosmos. Mas Cronos, o mais jovem, aquele que carregava o tempo em sua essência, compreendeu que era seu papel. Ele era a mudança inevitável, a passagem de uma era para outra, e assim aceitou a foice de sua mãe. Quando a noite caiu novamente e Urano se estendeu sobre Gaia, Cronos estava esperando.
Em um momento que foi simultaneamente um instante e uma eternidade, ele agiu. A foice cortou, não com violência brutal, mas com a inevitabilidade de uma colheita natural. A separação aconteceu, definitiva e transformadora. Urano, ferido na parte que o conectava mais intimamente com Gaia, se afastou, subindo para sempre, tornando-se um céu mais distante, já não mais o marido que cobria a terra noite após noite, mas a abóbada celeste que observava de longe. Das gotas que caíram dessa separação, novas coisas nasceram. Onde tocavam a terra, as eríneas emergiram, espíritos da retribuição e da memória do sangue derramado. Onde caíram no mar, o grande oceano que circundava tudo, surgiu espuma branca, e dessa espuma, tempos depois, nasceria Afrodite, a deusa da beleza e do amor, uma beleza nascida da ferida, um amor emergido da separação. Com Urano afastado, uma nova era começou. Cronos, que havia libertado seus irmãos da opressão celeste, tornou-se o governante dessa nova ordem. Os titãs agora caminhavam livremente pela terra, estabelecendo seus domínios, explorando as vastidões que Gaia oferecia. Era uma era de exploração e definição, onde as forças cósmicas começavam a se organizar em padrões mais complexos. Cronos, porém, carregava dentro de si uma contradição. Ele era o tempo, e o tempo traz mudança, mas Cronos, agora no poder, temia mudança que poderia destronizá-lo assim como ele havia destronado seu pai. Uma profecia sussurrava nas correntes do destino, ecoando através de Mnemosine que tudo recordava e de Febe que via o futuro. Cronos seria destronado por um de seus próprios filhos, assim como ele havia destronado Urano. Cronos tomou Reia como esposa, sua irmã de fluir gentil e maternal. Reia era tudo o que havia de nutritivo e acolhedor, e sua união com Cronos deveria ter sido harmoniosa. Mas a sombra da profecia pairava sobre eles. Quando Reia deu à luz seu primeiro filho, Cronos, consumido pelo medo do futuro, fez algo que distorceu a ordem natural. Ele não permitiu que a criança vivesse em liberdade. Num ato que ecoava a prisão que seu próprio pai havia imposto aos Ciclopes e Hecatonquiros, mas de uma forma ainda mais extrema, Cronos engoliu a criança. Não como alimento, mas como aprisionamento, mantendo o filho no vazio escuro de seu próprio ser, onde o tempo se curvava e a existência ficava suspensa. Essa criança era Hestia, que deveria ter sido a deusa da lareira, do lar, do fogo que aquece e une as famílias. Mas em vez de iluminar lares, ela permaneceu na escuridão atemporal dentro de seu pai. Reia, em seu amor materno, sofreu. Mas ela engravidou novamente, e quando nasceu a segunda filha, Deméter, que deveria ter sido a deusa das colheitas, da terra fértil que alimenta, Cronos repetiu o ato. Deméter juntou-se a Hestia na prisão temporal que era o interior do rei dos titãs. Uma terceira filha nasceu, Hera, que carregaria em si a majestade e o poder da rainha dos céus. Mas ela também foi engolida antes que pudesse respirar o ar livre ou sentir a luz do sol em sua pele divina. Um filho nasceu então, Hades, que em sua natureza levava a seriedade e a profundidade, aquele que compreenderia os mistérios da morte e do que jaz além. Mas Cronos, implacável em seu medo, não permitiu que esse filho escapasse. Hades desapareceu na escuridão interna do pai. E outro filho veio, Poseidon, que trazia consigo a força do mar, o poder das ondas, a profundidade dos oceanos que seu avô oceano representava de forma primordial. Mas ele também foi tragado pelo medo de Cronos, desaparecendo no vazio temporal. 5 filhos, 5 deuses potenciais, todos aprisionados não no Tártaro profundo como Ciclopes e Hecatonquiros haviam sido, mas no ventre temporal de seu próprio pai. Reia, observando isso ciclo após ciclo, sentia sua dor crescer até se tornar insuportável. Ela não era apenas uma mãe que havia perdido seus filhos, era o próprio princípio materno sendo violado, a corrente natural da vida sendo interrompida pelo medo. Quando ela sentiu a sexta criança crescendo dentro de si, Reia soube que algo precisava mudar. Ela não podia permitir que mais este filho fosse perdido na escuridão. E assim, na quietude da noite, ela desceu até os lugares profundos e consultou Gaia, sua mãe, a terra primordial que tudo sabia e tudo compreendia. Gaia, que havia visto Urano aprisionar seus filhos e depois vir a Cronos repetir o padrão de seu pai de uma forma diferente mas igualmente dolorosa, sabia que os ciclos precisavam ser quebrados. Ela aconselhou Reia com a sabedoria de todas as eras. Quando chegasse o momento do nascimento, Reia deveria fugir para um lugar escondido. Gaia indicou a ilha de Creta, onde cavernas profundas ofereciam refúgio e onde a natureza ainda era selvagem e intocada. Quando as contrações começaram, Reia partiu silenciosamente. Ela viajou através de terras que ainda estavam se formando, passou por vales onde ecos antigos ainda ressoavam, atravessou rios que cantavam canções primordiais. E chegou a Creta, onde uma caverna acolhedora a aguardava.
Ali, na profundidade protegida da terra, iluminada apenas pela luz suave que filtrava através das rochas, Reia deu à luz seu sexto filho. O bebê era forte, seus olhos já brilhavam com uma inteligência que transcendia sua idade aparente. Este era Zeus, cujo nome ressoaria através dos tempos, que traria consigo o raio e o trovão, a tempestade e o céu claro, a justiça e o poder. Mas naquele momento, ele era apenas um bebê divino, chorando seu primeiro choro nas profundezas de uma caverna de Creta. Reia, mesmo em sua alegria por finalmente manter um filho vivo e livre, sabia que ainda precisava enganar Cronos. Gaia havia preparado também essa parte do plano. Reia encontrou uma pedra, grande e pesada, envolveu-a em mantas como se fosse um bebê, e retornou para junto de Cronos. Quando ele exigiu ver a criança recém-nascida, ela entregou-lhe a pedra envolta em tecidos. Cronos, em seu medo cego e em sua arrogância de acreditar que nenhuma mãe poderia enganá-lo, não examinou cuidadosamente. Ele simplesmente engoliu a pedra, acreditando ter aprisionado mais um filho potencialmente perigoso. Enquanto isso, na caverna de Creta, Zeus crescia. Ele não foi criado por sua mãe, que precisava manter as aparências junto a Cronos, mas por ninfas dedicadas, pelos espíritos da terra que Gaia havia designado para protegê-lo. A cabra Amalteia o alimentou com seu leite divino, e seu chifre se tornaria, mais tarde, o símbolo da abundância infinita. Ao redor da caverna, os curetes, jovens guerreiros dedicados à proteção do futuro rei dos deuses, dançavam e batiam suas lanças contra seus escudos sempre que o bebê Zeus chorava, para que o som não escapasse da caverna e alertasse Cronos sobre a localização de seu filho. Zeus crescia cercado por amor e proteção, mas também pela consciência de seu destino. As ninfas que o criavam contavam-lhe histórias sobre seus irmãos e irmãs aprisionados, sobre a tirania de seu pai, sobre o ciclo de opressão que havia começado com Urano e continuado com Cronos. Ele aprendia também sobre Gaia, a grande avó que era a própria Terra, sobre os titãs que governavam diferentes aspectos do mundo, sobre os ciclopes e os hecatonquiros que ainda permaneciam aprisionados nas profundezas. À medida que crescia, Zeus não desenvolveu apenas força física, embora esta fosse considerável, mas também sabedoria e astúcia. Ele compreendia que não seria suficiente simplesmente desafiar Cronos em combate direto. Seria necessário libertá-lo de dentro, libertar seus irmãos, reunir aliados, preparar-se para uma transformação completa da ordem cósmica. Quando Zeus amadureceu completamente, ele deixou a segurança da caverna de Creta. Seu primeiro destino foi consultar Metis, a titânide que personificava a sabedoria astuta, o pensamento estratégico, a inteligência que consegue ver múltiplas possibilidades. Metis, compreendendo a importância daquele jovem deus, preparou uma poção especial. Era uma mistura que causaria vômito mesmo em um titã, que forçaria o corpo de Cronos a expelir tudo o que havia mantido aprisionado dentro de si. Zeus, disfarçado, conseguiu introduzir a poção em Cronos. O efeito foi imediato e dramático. Cronos sentiu seu interior se revirar, sentiu o tempo dentro de si começar a se desenrolar de forma reversa. E então, ele começou a expelir o que havia engolido. Primeiro veio a pedra, aquela que ele havia pensado ser Zeus, ainda envolta nas mantas antigas agora preservadas pelo ambiente atemporal de seu interior. A pedra caiu e viria a ser, futuramente, colocada em Delfos como um marco da transformação. Mas não foi só a pedra. Um por um, os filhos de Cronos emergiram. Poseidon saiu primeiro, pleno de força e fúria, trazendo consigo o rugido das ondas contidas. Hades emergiu em seguida, trazendo uma seriedade profunda, marcado pelo tempo que passou na escuridão. Hera veio então, com toda sua majestade intacta, seus olhos brilhando com poder que havia amadurecido mesmo na prisão. Deméter seguiu, trazendo consigo a promessa de colheitas e renovação. E finalmente Hestia, a mais velha, que havia sido a primeira a ser engolida e era agora a última a ser libertada, emergiu com a serenidade do fogo eterno que nunca se apaga. 5 deuses, irmãos de Zeus, agora estavam livres. Eles não eram bebês, pois o tempo dentro de Cronos havia fluído de forma estranha, ou talvez não havia fluído de modo algum. Eles emergiram em sua forma completa, deuses plenamente formados, cada um carregando seu domínio potencial, cada um queimando com a necessidade de estabelecer uma nova ordem. Cronos, percebendo o que havia acontecido, sentiu o peso da profecia se concretizar. Ele havia tentado evitar seu destino, mas ao fazer isso, havia apenas garantido que ele se cumprisse. Os outros titãs, seus irmãos e irmãs, viram o que estava acontecendo e precisaram escolher seus lados. Alguns, como Oceano e Temis, perceberam que uma nova era inevitável e escolheram a neutralidade ou mesmo apoiar os jovens deuses. Outros permaneceram leais a Cronos, fosse por lealdade familiar, por medo da mudança, ou por genuína crença de que a ordem que eles haviam estabelecido era correta.
Zeus sabia que libertar seus irmãos era apenas o começo. Ele precisava de mais aliados se quisesse verdadeiramente transformar o cosmos. E assim, em um ato de coragem e sabedoria estratégica, ele desceu ao Tártaro, aquela profundidade que havia sido estabelecida no início dos tempos. Ali, nas prisões mais profundas, ainda estavam os Ciclopes e os Hecatonquíros, aprisionados desde o tempo de Urano. Zeus quebrou suas correntes. Os Ciclopes, libertos após éons de escuridão, reconheceram em Zeus algo que Urano e Cronos não haviam possuído: a disposição de ver poder em formas diferentes, de valorizar aliados incomuns. Em gratidão, os Ciclopes usaram sua habilidade magistral de forjar para criar presentes para os novos deuses. Para Zeus, forjaram o raio e o trovão, armas de luz e som que poderiam iluminar os céus e fazer as montanhas tremerem. Para Poseidon, criaram o tridente, com o qual ele poderia comandar os mares e fazer a própria terra tremer. Para Hades, forjaram o elmo da invisibilidade, permitindo que ele se movesse sem ser visto, apropriado para aquele que governaria os reinos invisíveis. Os Hecatonquíros, com seus 100 braços e 50 cabeças, tornaram-se aliados formidáveis. Sua força era multiplicada, sua vigilância era inescapável, e sua lealdade aos deuses que os haviam libertado era absoluta. Com esses aliados, com seus irmãos ao seu lado, Zeus estava pronto para confrontar não apenas Cronos, mas toda a velha ordem dos titãs. O que se seguiu foi uma transformação do cosmos, não uma simples batalha, mas uma reorganização fundamental da realidade. O Monte Olimpo, que se erguia como a montanha mais alta da Terra, tornou-se o novo centro do poder divino. De seu topo, os céus podiam ser contemplados, e de lá, uma nova ordem poderia ser estabelecida. A transição foi longa, mas inevitável. Cronos e os titãs que o apoiavam lutaram, mas contra a combinação de jovens deuses vitalizados, Ciclopes magistrais e Hecatonquíros de força multiplicada, mesmo seu poder titânico encontrou seu limite. Não foi uma destruição completa. Os titãs eram fundamentais demais para a estrutura do cosmos para serem simplesmente eliminados. Mas eles foram destronados, sua era chegou ao fim. Cronos, o rei deposto, foi confinado. Alguns dizem que ele foi lançado ao Tártaro, junto com os titãs que o haviam apoiado mais fielmente. Outros sussurram que ele foi enviado para os confins do mundo, para uma terra distante onde ainda governa em um exílio dourado, onde o tempo flui de forma diferente e a era dos titãs ainda persiste em uma forma diminuída. Com a vitória, era necessário estabelecer uma nova ordem. Zeus e seus irmãos dividiram o cosmos entre si, não por ambição egoísta, mas por necessidade prática. O universo era vasto demais para ser governado por um único Deus, e cada um deles carregava afinidades naturais com diferentes domínios. Zeus tomou para si os céus, o ar, o clima e a tempestade. Ele se tornaria o rei dos deuses, não por ter sido o primeiro a nascer, mas por ter sido aquele que reuniu os outros, que elaborou a estratégia da libertação, que forjou as alianças necessárias. Poseidon recebeu os mares, todos os oceanos e águas que cobriam a terra. Ele estabeleceria seu palácio nas profundezas, onde a luz do sol se transforma em verde e azul misteriosos, e de lá comandaria as ondas e as criaturas que nadam nas correntes antigas. Hades foi designado para o mundo subterrâneo, não como punição, mas como um domínio de igual importância. Alguém precisava governar o reino dos mortos, aquele lugar para onde todas as almas eventualmente viajariam. Era uma responsabilidade solene, e Hades a aceitou com a seriedade que caracterizava sua natureza. As irmãs também encontraram seus lugares na nova ordem. Esta tornou-se a deusa da lareira, do centro do lar, da chama que nunca deveria se apagar. Deméter assumiu seu papel como senhora das colheitas, das estações, da fertilidade da terra. Hera, a mais majestosa, tornou-se rainha dos deuses ao lado de Zeus, governando sobre o matrimônio e a família divina. O Monte Olimpo foi estabelecido como a nova morada dos deuses. Não era apenas uma montanha física, mas um lugar que existia simultaneamente no mundo material e além dele. De seus salões de mármore e ouro, os deuses olhavam para a terra abaixo e começavam a moldar o que seria a próxima era da criação. Zeus não governou como Cronos havia governado. Ele se cercou de conselheiros, trouxe outros deuses para o Olimpo, estabeleceu uma corte onde diferentes perspectivas podiam ser ouvidas. Temis, a titânide que personificava a justiça natural, tornou-se sua conselheira. Metis, cuja sabedoria havia sido crucial para a vitória, permaneceu próxima. Novos deuses nasceriam dessa nova era. Atena emergiria trazendo sabedoria e estratégia, Apolo traria luz e música, Ártemis a caça e a natureza selvagem, Hefesto o fogo da forja, Ares a força da guerra, Afrodite a beleza do amor, Hermes a agilidade da comunicação, Dionísio a alegria do vinho e do êxtase. Mas essa é outra história, pertencente à era já estabelecida dos deuses olímpicos.
Nossa narrativa se concentra no início, na origem, nos momentos primordiais quando o próprio conceito de divindade estava sendo definido. A Terra, sob o olhar desses novos deuses, começou a florescer de formas novas. As montanhas que Gaia havia erguido agora ecoavam com canções dedicadas aos olimpianos. Os rios que fluíam de sua fonte primordial agora levavam orações e oferendas. Os mares que Poseidon governava tornaram-se caminhos para aventuras e descobertas. O submundo que Hades supervisionava tornou-se um lugar de mistério, mas também de justiça, onde as almas eram julgadas e encontravam seu descanso apropriado. Gaia, observando tudo isso desde o fundamento, sentia uma mistura de emoções que talvez fossem complexas demais para palavras simples. Ela havia visto seus filhos titãs ascenderem e depois serem destronados. Ela havia ajudado na destronada de Urano, depois havia auxiliado na queda de Cronos. Mas isso não era inconstância, era compreensão profunda de que o universo precisava evoluir, que cada era trazia suas próprias necessidades, que os ciclos eram naturais e necessários. Os ciclopes, agora livres e honrados, estabeleceram suas forjas nas profundezas das montanhas vulcânicas. O som de seus martelos ecoava através das cavernas, criando armas e ferramentas para os deuses, moldando o metal com uma maestria que apenas aqueles que haviam passado éons na escuridão poderiam ter desenvolvido. Cada golpe de martelo era uma celebração de sua liberdade, cada centelha que voava era um testemunho de sua gratidão. Os Hecatonquiros tornaram-se os guardiões do Tártaro, onde os titãs derrotados agora residiam. Com suas 100 mãos e 50 cabeças, eles vigiavam todas as entradas, observavam todos os movimentos, garantindo que aqueles que haviam sido destronados não pudessem escapar e perturbar a nova ordem. Mas sua vigilância não era cruel, era simplesmente necessária, o preço da transformação, o peso que cada nova era deve carregar como lembrança da anterior. No Olimpo, os novos deuses aprendiam o que significava governar. Zeus descobria que ser rei não era apenas exercer poder, mas equilibrar forças, mediar disputas, manter a harmonia entre personalidades divinas que eram tão vastas quanto antigas. Ele aprendia quando usar o trovão e quando usar palavras, quando ser tempestade e quando ser céu claro. Hestia, em sua quietude, tornou-se o centro calmo ao redor do qual tudo mais girava. Ela não buscava aventuras ou domínios expansivos. Seu fogo ardia constante no coração do Olimpo, e todos os deuses, após suas jornadas e conflitos, retornavam para se aquecer em sua presença. Ela era a lembrança de que, por mais que o poder e a glória fossem importantes, havia também valor na constância, no simples ato de manter a luz acesa. Deméter caminhava pela terra, tocando o solo com seus pés descalços, e onde ela pisava, a vegetação respondia. Ela não apenas comandava as plantas a crescerem, ela as convidava, as encorajava, compartilhava com elas a alegria da luz do sol e a nutrição da chuva. As estações começaram a se definir de forma mais clara. Havia o tempo do crescimento, quando o sol brilhava mais forte e tudo florescia. Havia o tempo da colheita, quando os frutos amadureciam e as sementes se preparavam para o futuro. Havia o tempo do descanso, quando a terra se cobria de quietude e tudo o que havia crescido retornava ao solo. E havia o tempo do despertar, quando os primeiros brotos verdes rompiam a superfície adormecida, anunciando um novo ciclo. Hera estabelecia-se como rainha, mas aprendia que a realeza tinha suas próprias complexidades. Ela era majestosa e poderosa, capaz de fazer o céu estalar com sua ira ou brilhar com seu prazer. Mas ela também descobria as dificuldades de ser esposa do rei dos deuses, as complicações que surgiam quando poder e relacionamento se entrelaçavam. Poseidon mergulhava nas profundezas de seu novo reino. Os oceanos eram vastos de uma forma que até mesmo os espaços celestes não eram. Havia planícies submarinas que se estendiam por distâncias inimagináveis, montanhas submersas mais altas que qualquer pico terrestre, fossas tão profundas que a própria luz desistia de penetrá-las. Ele explorava cada corrente, conhecia cada criatura que nadava em suas águas. Criou cavalos a partir da espuma do mar, seres de beleza e velocidade que podiam galopar tanto sobre as ondas quanto sobre a terra. Estabeleceu seu palácio onde a água era mais azul e mais clara, onde luz e sombra dançavam em padrões hipnóticos. Hades descia para seu domínio com menos entusiasmo visível, mas com determinação profunda. O mundo subterrâneo não era o lugar sombrio e terrível que mortais futuros imaginariam, ou pelo menos, não era apenas isso. Havia regiões de escuridão absoluta, sim, lugares onde almas que haviam vivido mal enfrentavam as consequências de suas escolhas. Mas havia também os Campos Elíseos, pradarias banhadas por uma luz suave e atemporal, onde aqueles que haviam vivido com virtude podiam repousar em paz eterna. Havia os campos de Asfódelo, vastos e nebulosos, onde a maioria das almas simplesmente existia, nem punida nem recompensada, mas preservada em uma forma de existência pálida.
Hades compreendeu que seu papel não era punir, mas manter ordem, garantir que cada alma encontrasse seu lugar apropriado, que a morte não fosse caos mas transição. Enquanto os olímpicos estabeleciam suas residências e domínios, a própria natureza da Terra começava a mudar. Havia agora uma distinção mais clara entre o mortal e o imortal, entre o divino e o terrestre. As ninfas que haviam criado Zeus multiplicaram-se, povoando florestas e rios, montanhas e vales. Cada árvore antiga tinha sua dríade, cada fonte tinha sua náiade, cada montanha tinha seus espíritos residentes. A Terra estava viva não apenas no sentido de Gaia como fundamento, mas viva com inúmeras consciências menores, cada uma cuidando de seu pequeno domínio, cada uma contribuindo para a tapeçaria maior da criação. Os sátiros começaram a dançar pelos bosques, criaturas meio humanas, meio caprinas, personificando a alegria selvagem da natureza, o êxtase que vem de estar vivo e livre sob o céu aberto. As musas nasceram, 9 irmãs que traziam inspiração, Calíope para a poesia épica, Clio para a história, Erato para a poesia amorosa, Euterpe para a música, Melpomene para a tragédia, Polímnia para os hinos, Terpsícore para a dança, Thalia para a comédia e Urânia para a astronomia. Elas vagavam pelo mundo, tocando mentes mortais e imortais com suas presenças, despertando a criatividade, incentivando a expressão, garantindo que a beleza e a arte teriam seu lugar nessa nova era. As Moiras, 3 irmãs ainda mais antigas e mais fundamentais, permaneciam à parte dos conflitos entre titãs e olímpicos. Cloto fiava o fio da vida, Láquesis media seu comprimento, e Atropos o cortava quando chegava o momento. Nem mesmo Zeus ousava interferir no trabalho delas, pois o destino era anterior aos deuses, uma força que operava além mesmo do poder olímpico. As Moiras eram a lembrança de que, por mais poderosos que os deuses fossem, havia ainda princípios mais fundamentais que governavam a existência. O tempo, não Cronos aprisionado, mas o tempo como fenômeno, começava a fluir de forma mais regular. Os dias sucediam às noites em padrões confiáveis. As luas cresciam e minguavam. As estrelas giravam em seus cursos eternos. Havia uma ordem agora, uma previsibilidade que permitia que outras formas de vida começassem a evoluir e prosperar. Foi nessa nova estabilidade que os primeiros mortais começaram a ser considerados. Os deuses olhavam para a terra abaixo e viam seu potencial não apenas como domínio a ser governado, mas como jardim a ser cultivado. Havia espaço para seres que não fossem imortais, para consciências que experimentariam a vida de forma diferente, para quem a passagem do tempo não seria irrelevante, mas preciosa justamente por sua brevidade. Mas a criação dos mortais, as diferentes raças de humanos que surgiriam, suas histórias e seus relacionamentos com os deuses, tudo isso pertence a outro momento da narrativa cósmica. Nossa história se concentra na origem, nos fundamentos, nos momentos primordiais quando os próprios deuses estavam encontrando seus lugares. Gaia, do fundamento profundo, observava tudo. Ela havia sido mãe dos titãs, avó dos olímpicos. Havia visto 2 eras de deuses ascenderem e, em um caso, cair. Ela havia conspirado contra seus próprios filhos quando necessário, não por crueldade, mas por compreensão de que a evolução era necessária, que a estagnação era uma forma de morte mesmo para imortais. E agora, vendo os olímpicos estabelecerem sua ordem, ela se perguntava se haveria uma terceira era, se Zeus também um dia seria destronado. Mas esses pensamentos eram suaves, não urgentes. Por enquanto, ela simplesmente era a Terra, o fundamento, a Mãe Eterna que continuaria existindo independentemente de quais deuses governassem os céus acima. Tártaro, nas profundezas abaixo de tudo, também permanecia imutável. Ele havia recebido os titãs derrotados assim como havia recebido Ciclopes e Hecatonquíros aprisionados antes deles. Ele não julgava, não tomava partido. Era simplesmente o lugar mais profundo, a profundidade final, o contrapeso necessário às alturas do Olimpo. Acima e abaixo, céu e abismo, luz e escuridão profunda. Essas polaridades definiam o cosmos, e entre elas tudo mais existia. Eros, aquele princípio primordial do amor e da atração, continuava seu trabalho invisível. Ele não governava um domínio específico como os outros deuses, não tinha templos ou orações dedicadas especificamente a ele nessa forma primordial. Mas seu efeito permeava tudo. Era Eros que fazia Gaia e Urano se unirem no início dos tempos. Era Eros que atraía os deuses uns aos outros, que criava alianças e amizades, que eventualmente traria também conflitos quando desejos diferentes colidissem. Era a força que garantia que o universo não seria um lugar de solidão absoluta, mas de conexão, de relacionamento, de encontro. As estrelas que pontilhavam o céu, aquele Urano que agora era apenas abóbada celeste, não mais marido ativo de Gaia, continuavam sua dança eterna. Cada estrela era um ponto de luz que havia existido desde antes dos titãs,
desde antes mesmo de Gaia dar à luz seus filhos. As estrelas eram testemunhas silenciosas de tudo o que havia acontecido, e continuariam brilhando muito depois que até mesmo os deuses olímpicos se tornassem memória. A lua, que alguns diziam ser irmã do sol, que outros relacionavam com Selene, percorria seu caminho através do céu noturno. Sua luz prateada era mais suave que a luz dourada do dia, mais gentil, mais propícia à contemplação e ao sonho. Sob a luz da lua, os mistérios pareciam mais profundos, as sombras mais eloquentes, o mundo mais encantado. O sol, Hélios, em sua carruagem dourada, ou talvez Hipérion em sua forma luminosa, atravessava o céu diariamente, trazendo luz e calor. Sem o sol, nada poderia crescer, nenhuma vida poderia prosperar. Ele era a fonte de energia que alimentava toda a criação, o coração radiante do cosmos. Entre a terra e o céu, havia agora o ar, domínio parcial de Zeus, onde as nuvens se formavam e se dissolviam, onde os ventos sopravam levando consigo sementes e histórias, onde pássaros que começavam a povoar o mundo podiam voar em liberdade. O ar era invisível mas essencial, o meio através do qual a respiração e a vida fluíam. As montanhas que Gaia havia erguido em sua primeira formação agora tinham nomes e significados. O Olimpo era supremo, morada dos deuses. Mas havia também o Parnaso, onde as musas gostavam de se reunir. Havia o Helicon, outra montanha sagrada às artes. Havia inúmeros outros picos, cada um com seu caráter próprio, alguns agudos e desafiadores, outros suaves e acolhedores. Os vales entre as montanhas tornaram-se lugares de beleza quieta. Ali, protegidos dos ventos mais fortes, jardins podiam florescer. Córregos desciam das alturas, carregando água fresca que nutria tudo em seu caminho. Árvores cresciam em profusão, carvalhos fortes e duradouros, oliveiras que dariam frutos preciosos, ciprestes altos e sombrios, pinheiros perfumados. Os rios maiores, não apenas oceano que circundava tudo, mas rios que corriam através da terra, desenvolveram suas próprias personalidades. Cada rio tinha seu deus ou deusa, sua ninfa residente, sua própria história. Alguns rios eram rápidos e turbulentos, descendo montanhas em cascatas espumantes. Outros eram lentos e contemplativos, serpenteando através de planícies em curvas preguiçosas. Todos eventualmente encontravam seu caminho para o mar, completando o ciclo eterno da água. O mar de Poseidon não era uniforme. Havia regiões onde a água era tão clara e azul que parecia possível ver até o fundo, mesmo em grandes profundidades. Havia outras áreas onde a água era escura e misteriosa, guardando segredos em suas profundezas. Havia mares calmos onde raramente uma onda perturbava a superfície, e havia mares tempestuosos onde ondas do tamanho de montanhas podiam surgir quando Poseidon estava irritado. Havia recifes de coral ainda se formando, onde criaturas coloridas começavam a fazer seus lares. Havia praias de areia branca onde as ondas sussurravam seus segredos eternos. Nas profundezas mais extremas do oceano, onde a pressão era esmagadora e a escuridão completa, criaturas estranhas e maravilhosas começavam a evoluir. Elas não dependiam da luz do sol, mas encontravam outras formas de energia, outras maneiras de existir. Eram testemunho da criatividade infinita da vida, da capacidade da existência de encontrar formas de florescer até nas condições mais extremas. O mundo subterrâneo de Hades tinha seus próprios rios. O Estige, escuro e solene, pelo qual até os deuses faziam seus juramentos mais sagrados, sabendo que quebrar um juramento feito pelo Estige traria consequências terríveis. O Aqueronte, rio de dor, que as almas precisavam atravessar para entrar no reino dos mortos. O Cocito, rio de lamentação, onde ecoavam os lamentos daqueles que não haviam encontrado paz. O Flegetonte, rio de fogo, ardendo com chamas que não consumiam mas purificavam. E o Lete, rio de esquecimento, cujas águas faziam as almas esquecerem suas vidas mortais, preparando-as para uma nova existência ou para o repouso eterno. Caronte, o barqueiro, começou seu trabalho eterno de transportar almas através do Aqueronte. Ele era velho desde o início, enrugado e silencioso, mas eficiente em sua tarefa. Sua barca nunca afundava, não importava quantas almas amontoasse nela. Ele esperava seu pagamento, uma moeda colocada sob a língua dos mortos, não por ganância, mas porque o ritual importava, porque até mesmo a morte precisava de suas transações e protocolos. Cérbero, o cão de 3 cabeças, assumiu seu posto nos portões do submundo. Ele não era cruel, apenas vigilante. Ele permitia que todas as almas entrassem, mas não permitia que nenhuma saísse. Suas 3 cabeças garantiam que ele nunca dormisse completamente, sempre ao menos uma estava alerta, sempre ao menos um par de olhos observava. Mas quando Hades lhe dava atenção, Cérbero se revelava simplesmente um cão, feliz em receber afeto de seu mestre, suas 3 caudas abanando em sincronia.
Os juízes dos mortos, Minos, Radamanto e Éaco, começariam seu trabalho mais tarde, quando mortais começassem a morrer em números significativos. Eles avaliariam as vidas vividas, pesariam as boas ações contra as más, determinariam o destino apropriado para cada alma. Sua justiça não era vingativa, mas equilibrada, buscando não punir pelo prazer da punição, mas restaurar o equilíbrio que havia sido perturbado por ações injustas na vida. No Olimpo, os deuses gradualmente desenvolviam suas rotinas. Zeus segurava conselhos onde questões importantes eram debatidas. Nem sempre havia consenso. Os deuses eram personalidades poderosas e independentes, cada um com suas próprias opiniões. Mas através de discussão, debate e ocasionalmente compromisso, decisões eram tomadas. A democracia que mortais um dia desenvolveriam tinha seus ecos, de certa forma, nessas assembleias divinas. Festas eram realizadas nos salões do Olimpo. Néctar era servido, aquela bebida divina que nenhum mortal poderia saborear sem ser transformado. Ambrosia era oferecida, o alimento dos deuses que garantia imortalidade e força. Música ecoava através dos corredores de mármore, liras sendo dedilhadas, flautas sendo sopradas, canções sendo cantadas por vozes que podiam fazer montanhas chorarem ou mares se acalmarem. Havia alegria no Olimpo, mas também responsabilidade. Os deuses compreendiam que governar o cosmos não era apenas exercício de poder, mas serviço. A ordem que haviam estabelecido precisava ser mantida. O equilíbrio entre diferentes forças precisava ser preservado. E embora fossem imortais e poderosos, eles não eram onipotentes. Havia limites até mesmo para o que deuses podiam fazer. As horas, personificações das estações e dos momentos apropriados, dançavam sua dança eterna. Elas garantiam que tudo acontecesse em seu tempo certo, que sementes germinassem na primavera, que frutos amadurecessem no verão, que folhas caíssem no outono, que a terra repousasse no inverno. Elas eram ordem temporal manifestada, a garantia de que apesar de toda mudança, havia também padrões confiáveis, ciclos nos quais se podia confiar. As graças, Aglaia, Eufrosine e Thalia, traziam beleza, alegria e florescimento a tudo que tocavam. Elas não tinham grandes histórias dramáticas, grandes conflitos ou conquistas épicas. Mas sua presença tornava o mundo mais belo, a vida mais agradável. Elas representavam a compreensão de que a existência não era apenas sobre poder e ordem, mas também sobre a capacidade de apreciar, de encontrar alegria, de celebrar a beleza simplesmente por ser bela. Íris, a mensageira, atravessava o céu em seu arco multicolorido, levando comunicações entre deuses, conectando o Olimpo com outros reinos. Ela era rápida e confiável, nunca distorcendo as mensagens que carregava, sempre fiel ao seu papel como intermediária. Hebe, personificação da juventude, servia néctar nas festas olímpicas. Ela era eternamente jovem, eternamente fresca, lembrando aos deuses de que, apesar de todas as suas eras e experiências, havia sempre possibilidade de renovação, sempre a capacidade de ver o mundo com olhos novos. Perséfone ainda não havia nascido, mas sua história futura, filha de Deméter, esposa de Hades, rainha do submundo que também trazia a primavera, já estava escrita nas teias do destino que as moiras teciam. Sua história explicaria por que a terra florescia parte do ano e repousava outra parte, conectando o mundo dos vivos com o mundo dos mortos em uma narrativa de perda, amor e renovação. Mas essas histórias pertenciam ao futuro. Nossa narrativa permanece nos momentos fundacionais, quando a ordem estava sendo estabelecida, quando os padrões básicos estavam sendo determinados, quando o cosmos estava descobrindo sua forma. Gaia, nas profundezas, sentia orgulho. Não o orgulho arrogante que poderia levar à queda, mas a satisfação serena de ver gerações prosperarem, de ver a criação se desdobrar em complexidade crescente. Ela havia dado à luz titãs, e os titãs haviam dado à luz olímpicos. Cada geração trazia algo novo, cada era adicionava camadas à realidade. E ela, como fundamento eterno, permanecia através de todas as mudanças, constante e nutritiva. O ar ficava mais quieto à medida que o dia cósmico se aproximava do crepúsculo. As estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, uma por uma, depois aos grupos, finalmente em multidões incontáveis. A lua subia, prateada e serena, lançando sua luz suave sobre montanhas adormecidas e vales silenciosos. Os ventos diminuíam para brisas gentis, então para quase quietude. Até as ondas do mar pareciam menos insistentes, mais contemplativas, sussurrando em vez de rugir. No Olimpo, as tochas eram acesas nos grandes salões, mas havia menos necessidade delas do que haveria para mortais. Os deuses viam claramente na escuridão, percebiam o mundo através de sentidos que transcendiam os meramente físicos. Ainda assim, as chamas eram mantidas, pois havia beleza em sua dança,
conforto em sua luz vacilante, e memória de esta cujo fogo central nunca se apagava. Zeus permanecia em pé no mais alto pináculo do Olimpo, olhando para o cosmos que agora estava sob sua responsabilidade. Ele via as estrelas acima, a terra abaixo, e sentia o peso de seu papel. Não era um peso esmagador, ele era forte o suficiente para carregá-lo, mas era significativo. Cada decisão que tomasse reverberaria através da criação. Cada ação dos deuses afetaria o equilíbrio delicado que haviam estabelecido. Ele pensava em Cronos, aprisionado no Tártaro, e se perguntava se seu pai sentia arrependimento. Cronos havia agido por medo, tentando evitar seu destino, e ao fazer isso havia garantido sua realização. Zeus prometeu a si mesmo que não cometeria o mesmo erro. Ele não tentaria controlar tudo através do medo. Ele governaria, sim, mas governaria com sabedoria, buscando conselho, reconhecendo seus próprios limites. Mas até Zeus não podia ver tudo o que o futuro traria. Ele não sabia das complexidades que surgiriam, dos relacionamentos complicados entre deuses e mortais, das heroicas jornadas que seriam empreendidas, das tragédias que se desenrolariam, dos triunfos que seriam celebrados. Tudo isso ainda estava dormindo nas possibilidades do tempo, esperando o momento de se manifestar. Poseidon, em seu palácio submarino, recostava-se em seu trono de coral e contemplava as correntes que fluíam ao seu redor. Criaturas marinhas passavam pelas janelas de sua morada, peixes prateados movendo-se em cardumes coordenados, polvos deslizando com graça alienígena, baleias cujos cantos ecoavam através das águas e melodias que predatavam até os deuses. Ele sentia conexão com todas elas, compreensão de que seu domínio não era apenas água, mas vida dentro da água, todo o ecossistema complexo que existia nas profundezas. Ele pensava ocasionalmente em seus irmãos no Olimpo e se perguntava se havia feito a escolha certa ao aceitar o mar como seu domínio. Mas então uma corrente particularmente bela passava, ou ele via um cardume de peixes luminescentes criando constelações vivas na escuridão, e sabia que este era seu lugar. O mar tinha mistérios que nem mesmo o céu possuía, profundidades que correspondiam às alturas de Zeus, mas em direção oposta. Hades, em seu reino silencioso, caminhava pelos campos de Asfódelo. Almas transparentes vagavam ao seu redor, não exatamente vendo, mas sentindo sua presença. Ele não as assustava. Sua presença era solene, mas não ameaçadora. Ele era, em certo sentido, pastor dessas almas, garantindo que nenhuma se perdesse nos labirintos do submundo, que cada uma encontrasse seu lugar apropriado. Ele visitou os Campos Elíseos, onde heróis futuros repousariam. Mesmo agora, vazio de almas mas preparado para recebê-las, o lugar tinha uma beleza etérea. Havia árvores frutíferas carregadas de frutas que nunca apodreciam, gramados verdes onde seria sempre primavera, riachos de água cristalina que cantavam enquanto fluíam. Era um lugar de recompensa, de repouso merecido, de paz após os trabalhos da vida. Ele desceu também às regiões mais profundas, onde Tártaro começava e onde os titãs derrotados residiam. Ele não sentia triunfo ao vê-los ali, eles eram, afinal, seus tios, parte de sua própria linhagem. Sentia apenas a tristeza de necessidade, a compreensão de que a ordem às vezes exigia contenção, que a liberdade de alguns precisava ser limitada para garantir a estabilidade de todos. Cronos estava ali, e seus olhos, quando encontraram os de Hades, não mostravam ira ou desejo de vingança. Havia apenas cansaço, a exaustão de alguém que havia lutado contra o inevitável e perdido. Talvez, Hades pensou, com tempo suficiente, e tempo era algo de que todos os imortais tinham infinidade, até mesmo essa ferida cicatrizaria. Talvez haveria reconciliação, não retorno ao poder, mas pelo menos compreensão mútua. Hestia, no coração do Olimpo, alimentava sua chama. Ela não precisava fazer nada além disso, mas esse ato simples era infinitamente significativo. Enquanto seu fogo ardesse, haveria centro, haveria lar, haveria um ponto de referência ao qual todos podiam retornar. Os outros deuses podiam ter suas aventuras, seus domínios vastos, suas histórias épicas. Ela teria isso, a constância, a presença quieta mas essencial, a chama que nunca falha. Ela pensava em seus irmãos, nos diferentes caminhos que cada um havia tomado. Deus com sua ambição e poder, Poseidon com sua independência aquática, Hades com sua responsabilidade sombria, Hera com sua majestade real, Deméter com sua conexão terrestre. Ela amava todos eles, mas não invejava nenhum. Seu papel era diferente, mais quieto, menos celebrado, mas não menos importante. Deméter caminhava sob as estrelas, seus pés descalços tocando a terra que era corpo de sua mãe Gaia. Ela podia sentir, através desse contato, o pulso da terra, o ritmo lento das estações ainda se estabelecendo, o potencial de cada semente enterrada no solo.
Ela colocava suas mãos sobre árvores e sentia suas vidas fluindo através dela, o fluxo de seiva, o alcance de raízes, o alcance de galhos em direção à luz. Havia uma solidão em seu papel que ela ainda não compreendia completamente. Ela era deusa da colheita, da fertilidade, da abundância da terra. Mas seu coração ansiava por conexão mais profunda, por algo além de simplesmente fazer plantas crescerem. Esse anseio encontraria sua resposta quando ela desse à luz Perséfone, quando conhecesse tanto a alegria da maternidade quanto a dor da separação. Mas isso estava no futuro, ainda não escrito exceto nas teias do destino. Hera, em seus aposentos reais, contemplava seu reflexo em um espelho de bronze polido. Ela via ali não apenas sua aparência física, embora fosse de beleza incomparável, mas também sua essência. Ela era rainha, não apenas por estar casada com Zeus, mas por natureza própria. Havia majestade em cada movimento seu, autoridade em cada palavra, presença que fazia até outros deuses prestarem atenção. Mas ser rainha tinha suas complicações. Zeus não era marido fácil, sua atenção vagava, seu poder era vasto, e ele não sempre consultava antes de agir. Ela aprenderia a navegar isso, desenvolveria estratégias próprias, exerceria poder de formas que não eram menos efetivas por serem mais sutis. Mas nessa noite quieta, no início da era olímpica, ela simplesmente era, rainha no início de seu reinado, deusa no alvorecer de seu poder. Nas bordas do mundo, onde a terra encontrava o oceano, o grande rio que circundava tudo, águas fluíam em seus cursos eternos. Oceano, o titã que havia escolhido neutralidade no conflito entre sua geração e a seguinte, permanecia em seu domínio aquático. Ele era mais antigo que os mares de Poseidon, mais fundamental, o fluxo primordial do qual todos os outros fluíam. Ele observava, registrava, permitia que as águas levassem tanto memórias quanto esquecimento. Tétis, esposa de Oceano, mãe de todas as Oceânides, as 3.000 ninfas dos rios e fontes, também permanecia em seu lugar. Ela havia dado à luz tanta vida aquática, tanta diversidade de espíritos das águas. Cada rio tinha sua ninfa, cada fonte sua guardiã. Suas filhas estavam espalhadas por todo o mundo, trazendo água fresca para a terra seca, nutrição para solo sedento, vida para lugares que de outra forma seriam áridos. As estrelas continuavam sua rotação lenta através do céu noturno. Constelações que um dia teriam nomes e histórias, o caçador, o touro, o escorpião, a ursa, já estavam em seus lugares, esperando que alguém as notasse, as nomeasse, tecesse narrativas ao redor de seus padrões. As estrelas não se importavam se eram nomeadas ou não. Elas brilhavam simplesmente porque era sua natureza brilhar, porque tinham luz dentro de si que precisava ser compartilhada com o universo. A Via Láctea se estendia através do céu como um rio de luz, incontáveis estrelas tão distantes que se fundiam em luminosidade nebulosa. Era bela de uma forma que transcendia palavras, sublime em sua vastidão, humilhante em sua escala. Mesmo deuses, olhando para ela, sentiam algo parecido com admiração, reconhecimento de que havia grandeza no universo que existia independentemente de seus poderes. Nas florestas da terra, sob o dossel de árvores antigas, criaturas da noite começavam suas atividades. Corujas lançavam-se em caças silenciosas, suas asas não fazendo som enquanto cortavam o ar. Lobos uivavam em comunicação com suas matilhas, suas vozes ecoando através de vales. Cervos se moviam cautelosamente através de clareiras banhadas por lua. Tudo isso era vida, consciência em formas inumeráveis, cada criatura jogando seu papel no equilíbrio maior. Árvores também tinham sua própria forma de consciência, mais lenta, mais paciente que a de animais ou deuses. Elas sentiam as estações passarem, sentiam chuva em suas folhas e vento em seus galhos. Suas raízes se comunicavam umas com as outras através do solo, compartilhando nutrientes, avisando sobre perigos, criando redes de apoio mútuo. Elas seriam testemunhas de tudo o que viria, guerras e pazes, nascimentos e mortes, ascensão e queda de civilizações, e ainda permaneceriam, silenciosas e duradouras. As montanhas, massivas e imóveis para olhos mortais, também tinham suas próprias histórias. Elas eram mais jovens que Gaia, mas mais antigas que qualquer vida que caminhasse sobre elas. Haviam sido erguidas por forças titânicas, moldadas por ventos e águas através de éons. Suas pedras continham memórias de quando a terra era diferente, quando mares cobriam o que agora era terra seca, quando fogo flui da terra em rios incandescentes. Vulcões dormiam inquietos, conectados às profundezas ígneas da terra. Eles eram as forjas de Gaia, os lugares onde seu calor interno alcançava a superfície. Quando despertavam, transformavam paisagens, criavam novas terras, lembravam a tudo que a terra estava viva, não apenas metaforicamente mas literalmente, um organismo vasto e complexo do qual todos os outros dependiam.
O vento, invisível mas onipresente, carregava histórias de um lugar para outro. Ele podia ser gentil, acariciando pele como amante, ou feroz, arrancando árvores de suas raízes. Os deuses do vento, Bóreas do norte, Noto do sul, Euro do leste, Zéfiro do oeste, cada um tinha seu caráter próprio, sua própria forma de soprar. Mas todos serviam ao propósito maior de misturar ar, distribuir sementes, trazer mudança climática, conectar distâncias através de movimento. Nuvens se formavam e dissolviam em padrões eternamente novos. Algumas eram leves e efêmeras, desaparecendo quase tão logo apareciam. Outras eram massivas, torres de vapor que subiam para altitudes enormes, grávidas de chuva ou tempestade. Nuvens eram fronteira entre terra e céu, nem completamente de um nem de outro, mediadoras entre domínios. Quando chovia, era Deméter quem se alegrava mais visivelmente. Cada gota era bênção, promessa de crescimento, garantia de que a sede seria saciada. Rios engrossavam com água nova, fontes borbulhavam mais alegremente, e tudo que crescia estendia raízes mais fundo, folhas mais largas, aceitando o presente do céu. Quando trovejava, era Zeus demonstrando presença. Não necessariamente em ira, embora ele pudesse ficar irado, mas simplesmente em existência. O trovão era sua voz, o relâmpago sua assinatura. Quando mortais eventualmente aparecessem, eles aprenderiam a reconhecer esses sinais, a interpretar humores divinos através de fenômenos meteorológicos. Mas não havia mortais ainda, apenas deuses, titãs aprisionados ou exilados, espíritos da natureza, e a própria vida em suas formas mais simples. O mundo estava preparado para mais, o palco estava montado, mas a peça principal ainda não havia começado. Havia uma qualidade de suspensão, como se o cosmos estivesse segurando a respiração, esperando o próximo grande desenvolvimento. As moiras sabiam o que viria. Cloto, Láquesis e Atropos conheciam cada fio que ainda seria fiado, cada comprimento que ainda seria medido, cada corte que ainda seria feito. Mas elas não revelavam, pois conhecimento do futuro muitas vezes destruía o próprio futuro que deveria acontecer. Havia sabedoria em mistério, valor em incerteza. Mesmo deuses se beneficiavam de não saber tudo o que estava por vir. Mnemosine, titânide da memória, permanecia em um lugar que era simultaneamente físico e conceptual. Ela continha dentro de si toda a memória que já havia sido formada, toda a experiência que já havia sido vivida. Ela lembrava o vazio antes do caos, lembrava o primeiro momento de Gaia, lembrava a união de terra e céu, lembrava os nascimentos dos titãs, lembrava as conspirações e conflitos, lembrava tudo. E ela continuaria lembrando, garantindo que o passado não se perdesse completamente, que havia continuidade através de toda mudança. De Mnemosine viriam, futuramente, as musas, suas filhas com Zeus, e elas espalhariam o dom da memória transformada em arte, história transformada em canção, experiência transformada em poesia. Mas isso estava ainda por vir. Por enquanto, Mnemosine simplesmente mantinha o registro, a biblioteca viva de tudo o que tinha sido. Temis, titânide da ordem divina e justiça natural, também mantinha seu lugar. Ela não era justiça como punição, mas justiça como equilíbrio, como harmonia, como cada coisa encontrando seu lugar apropriado. Ela era a sensação de certo que não vinha de lei escrita, mas de compreensão profunda de como as coisas deveriam ser. Zeus consultava frequentemente com ela, reconhecendo que poder sem justiça era tirania, força sem equilíbrio era destruição. Febe, titânide do brilho profético, olhava não apenas para o presente ou passado, mas para possibilidades futuras. Sua visão não era exatamente previsão, o futuro não estava completamente determinado, mas percepção de probabilidades, de caminhos mais prováveis, de consequências nascidas de ações presentes. Ela seria, eventualmente, associada com o oráculo de Delfos, aquele lugar sagrado onde mortais poderiam vir buscar vislumbres de seus próprios futuros. Os outros titãs, aqueles que haviam permanecido neutros ou haviam sido apenas perifericamente envolvidos no conflito, continuavam existindo em seus próprios domínios. Não haviam sido aprisionados porque não haviam verdadeiramente se oposto à nova ordem. Eles reconheciam que mudança havia chegado, que resistência seria inútil e provavelmente destrutiva. Então eles se adaptaram, encontraram seus lugares na nova configuração, contribuíram de suas próprias maneiras. Havia tristeza nisso. A Era dos Titãs realmente havia terminado, seu tempo de supremacia passado. Mas havia também dignidade em aceitar mudança com graça, em ceder poder não porque fosse tomado pela força, mas porque era o momento certo de deixar ir. Gaia sentia tudo isso. Como mãe primordial, ela carregava a dor de cada filho aprisionado, alegria de cada neto que prosperava, preocupação sobre equilíbrios futuros. Mas principalmente sentia aceitação profunda.
Ela havia existido antes de todos, continuaria existindo depois. Ela era fundamento inamovível, constante através de todas as transformações. Deuses ascenderiam e cairiam, eras viriam e passariam, mas terra permaneceria, talvez mudada, certamente afetada, mas essencialmente ela mesma. E em reconhecimento a tudo isso, em honra tanto ao que havia sido quanto ao que seria, o cosmos repousou. Não dormir, deuses e natureza não dormiam como mortais dormiriam, mas quietude, pausa contemplativa, momento de simplesmente ser sem agir. As estrelas brilhavam sua luz antiga. A lua percorria seu caminho argentino. O mar murmurava canções sem palavras. Montanhas mantinham vigília silenciosa. Florestas respiravam em coordenação com brisas gentis. E no centro de tudo, esta mantinha seu fogo, chama pequena mas eterna, luz que nunca se extinguiria. Era início. Apenas início. Tanto ainda estava por vir, heróis nasceriam para empreender jornadas impossíveis, monstros surgiriam para serem enfrentados, cidades seriam fundadas e cairiam, amores floresceriam e romper-se-iam, guerras seriam travadas e pazes seriam feitas, sabedoria seria ganha e loucura perdoada, arte seria criada e beleza celebrada, mistérios seriam sondados e maravilhas contempladas. Mas tudo isso repousava ainda no ventre do tempo, esperando seu momento de nascer. Por agora, havia apenas quietude primordial, a respiração suave do cosmos após trabalho de criação, o momento suspenso entre o que foi estabelecido e o que viria a ser. E assim a noite se aprofundou, e as estrelas giraram, e a lua banhava o mundo em luz prateada, e tudo estava em seu lugar, não perfeito, pois perfeição absoluta seria estagnação, mas equilibrado, potencial, vivo com possibilidades infinitas. Este era o mundo que os deuses haviam herdado, moldado, estabelecido. Esta era a herança do caos primordial, o legado de Gaia e Urano, o produto de titãs e olimpianos, o resultado de ciclos de criação e transformação. E em seu silêncio profundo, o universo sussurrava sua aprovação, sua satisfação com o que havia se tornado, sua expectativa paciente pelo que ainda viria a ser.